Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje é a nossa segunda aula, então, sobre o sistema neurológico. Nós falaremos um pouquinho sobre a questão de crise convulsiva, epilepsia, hidrocefalia e também sobre a pressão intracraniana, né? Então, nós já fizemos uma revisão em relação ao sistema nervoso central e agora nós vamos tentar entender um pouquinho o que é a questão da crise convulsiva, da epilepsia, qual a diferença que eu tenho que ter entre, qual a diferença entre essas duas, né? Então, eu tenho aqui uma definição, eu tenho algumas definições da convulsão, né? Então, eh, lembrando que a convulsão, quando a gente observa o paciente, fala assim, ele está convulsionando, está tendo uma crise epilética, eh, os sintomas são muito parecidos, né? Quase que iguais, vamos colocar assim. O que vai determinar a diferença entre eles é o histórico do paciente, é o momento que aconteceu, tá? Então, isso vai determinar se é uma crise convulsiva, se é uma crise epilética, e uma coisa pode levar a outra. Então eu tenho aqui, por exemplo, que na minha crise epilética é uma descarga normal e excessiva de um grupo de neurônios. Então a gente sabe que entre um neurônio e o outro, nós vimos ali que eles não se encontram, né? Eles não, eles fazem a transmissão das informações através da sinapse. Isso são cargas elétricas, né? Então, quando esses neurônios eles transmitem uma descarga a mais dessa carga, o cérebro ele não, vamos colocar que ele não dá conta e o organismo ele responde colocando esse paciente para descarregar essa carga, onde ele apresenta os tremores de uma crise epilética, tá bom? Então ele apresenta esse debate, né? A epilepsia é uma desordem cerebral, ou seja, a epilepsia já é ela pode apresentar crises epiléticas, né? Então a pessoa tem epilepsia, ela foi diagnosticada com epilepsia, tá? É a doença, porque pode ser de uma condição neurológica, cognitiva, psicológica, sociais, né? Então, ela pode começar tendo algumas crises epiléticas, então ela não é de ordem, a princípio, desconhecida, ela tem essa descarga, né, dos neurônios, ela começa a ter uma crise, né, epilética, e isso acaba trazendo, ficando mais frequente, então são realizados exames e diagnosticado, né? A pessoa que tem epilepsia ela tem uma predisposição a apresentar crises epiléticas, tá? Então ela precisa tomar os medicamentos para não ter as crises epiléticas, tá? Eu espero que tenha dado para entender a diferença de crise epilética para a epilepsia. Tá? Então, a epilepsia esse paciente tem uma predisposição a ter a crise epilética, tá bom? Que é a questão de se deter por si mesmo, a crise epilética no chão, né? No chão, na cama, ela se contorcer, né? Aí nós temos também a questão da convulsão, né? Convulsão e crises não convulsivas. O que que então é uma crise convulsiva? Então, é um fenômeno eletrofisiológico anormal e temporário que ocorre no cérebro, associado a abalos musculares, né? Então, a pessoa, ela tem na convulsão, ela também vai ter uma descarga a mais dessa transmissão, só que é temporário, né? E existe várias coisas, várias situações onde a pessoa pode ter uma convulsão. Então, ela também vai ocorrer aquela questão dela ela se contorcer e se debater, né? Mas ela teve uma crise convulsiva, né? E não uma crise epilética. A crise epilética são de pessoas que têm a epilepsia e ela pode entrar numa crise epilética. A convulsão, a pessoa pode ter algo, por exemplo, uma temperatura de 40 graus, aonde pode levar essa pessoa a ter uma convulsão, tá bom? As crises não convulsivas, essa pessoa tem sintomas da convulsão, mas ela não apresenta os sintomas motores,
tá? Então ela pode se contorcer, ela pode ficar numa fase tônico-clônica, né, que ela tem enrijecimento muscular, ela não se debate, mas ela está tendo uma convulsão, ela não vai ter a questão do tremor, de se debater, ela vai ter simplesmente o contorcimento, a contorção da musculatura para dentro, tônica, clônica para fora, e ela enrijece, né, a mão, pés, né, membros superiores e membros inferiores, tá bom? E aí eu tenho a chamada síncope. O que é a síncope, né? É um desmaio, né? Vamos colocar assim. A grosso modo, ele é um desmaio. Então, uma perda transitória da consciência com perda do tônus postural. Então, tônus postural, quando você mantém o tônus, você mantém-se em pé ou sentada, mas você está enrijecida, está conseguindo manter a sua postura. Quando você perde o tônus postural, você simplesmente cai da onde você estiver. Então, se você estiver sentada, pode cair para trás, para frente, para o lado. Se estiver em pé, pode cair, né? De forma de queda de própria altura, né? Então, por que acontece essa síncope? No caso da questão da síncope, ela não é uma transmissão excessiva dos neurônios, não, ela já é diferente. É uma interrupção por algum motivo do fluxo sanguíneo cerebral. Então, é quando fala assim, nossa, faltou oxigênio. Né? Então, por exemplo, estou lá jogando futebol, então, né, e tá tudo circulando muito rápido, sinto uma tontura, desmaio. Estou sentada, levanto muito rápido, desmaio. Então, isto é uma síncope, tá bom? Temos também a questão da perda da consciência, né, que ela é seguida de síncope e pseudocrise, né, então, na verdade, ela não é uma crise epilética, a pessoa não tem convulsões, não tem crise epilética, tá bom? Ela é sintomática, aguda, né, então você dá aquela, ela pode ser é, é, considerada, então, quando você tem essa questão da perda de consciência, você pode ter uma síncope, aí você tem aquela perda de consciência na sequência, e você vai avaliar, e quando você vai ver, você teve uma primeira crise de uma epilepsia, é um sintoma, como se fosse um sintoma é, que você vai levar a conclusão de um diagnóstico antes de ter, por exemplo, uma crise epilética, tá? Então, o que antecede, vamos colocar assim, tá bom? Aqui eu tenho que uma porcentagem, né, de uma síncope convulsiva, né, de 5 a 12% das síncopes são vasovagais e 15% das síncopes são cardiogênicas, né? Então, eu achei interessante a gente falar um pouquinho dessa questão do vasovagal, né? Então, esse vasovagal, o que que é essa síncope vasovagal? É um desmaio provocado pela diminuição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos. Então, nós temos o vasovagal, que ele é localizado na região da nossa nuca, né? E quando eu tenho esse desmaio, né, eu não tenho sangue chegando, o sangue demora para chegar no coração e no cérebro. Então, a apuração do vaso vagal, que é o nosso nervo, a gente acaba tendo esse desmaio, né? É, pode existir, sim, perdas neuromotoras, neurosensoriais? Pode, né? A gente está mexendo com o sistema nervoso central e a gente sabe que ali, se faltar sangue, se faltar oxigênio, uma vez que a célula morre, ela não se regenera. Então, o que perdeu na célula, a célula necrosada, ela não volta mais, tá bom? Nós temos também a crise psicogênica não epilética. Então, o que que é isso? É um evento que a pessoa tem. Normalmente, ela, de, ela, de, ela é de origem, o próprio nome diz, né? Psicogênica, né? Então, a pessoa é, ela pode ter uma síncope, desmaiar, por conta de algum fator depressivo, né, alguma doença psiquiátrica, ela, você entende que ela não está simulando aquilo, realmente está acontecendo, porque a gente pode, a pessoa, o ser humano, ele pode simular, né, um desmaio, né, mas você percebe que não é, porque tem uma perda de consciência, tá bem?
aqui mais uma vez a crise epilética, né? Uma crise única, 5 a 10% da população, ela é sintomática, então você sente que a crise vai acontecer, tá bom? Quando fala que você sente ela é sintomática, a pessoa que tem a epilepsia e pode ter uma predisposição para ter as crises epiléticas, ela tem eles chamam de brisa. Você sente que alguma coisa vai acontecer, a sua cabeça, ela dá como se fosse um giro, você fica meio na nuvem, vamos colocar assim, e você sente que algo não está bom. E se você não sentar naquele momento ou tomar o medicamento, você já avisa quem está ali. Vou ter uma crise epilética no momento. Então, ela é sintomática. Tem uma brisa que antecede a crise epilética, tá bom? As causas mais comuns aqui, hiper ou sistêmicas que eu digo, né? O organismo, no nosso sistema, o que pode acontecer? Hiper ou hiper ou hipoglicemia, nossa, quase que não sai. Distúrbio da osmolaridade ou hidroeletrolíticos, né? Então, por isso que a gente precisa saber quanto está entrando, quanto está saindo desse paciente, se ele está tendo perda de potássio, de sódio. Então, esses distúrbios aqui são as perdas em excesso dos nossos sais, né? Hipóxia, hipercarbia, intoxicação exógena e abstinência de drogas, tá? Então, isso tudo pode causar a questão de um estado aí convulsivo. Também pode ser é, as causas neurológicas, uma hemorragia subaracnoide, uma hemorragia intraparaquintamentosa, uma VCIH, um tumor do sistema nervoso central, uma infecção e um traumatismo crânioencefálico. Tá? Essas são causas também neurológicas que podem ocorrer para ter uma crise convulsiva, tá bom? Então, na verdade, quando essa pessoa tem uma crise convulsiva, se eu estou, por exemplo, na rua, tá? Estou na rua e uma pessoa apresenta uma crise convulsiva, né? Então, eu não vou segurar braços, eu não vou segurar pernas, eu vou ou colocar alguma coisa para apoiar a cabeça dela, uma mochila, uma blusa, e vou lateralizar e segurar a cabeça desse paciente. Eu vou proteger aquilo que manda no nosso corpo, que é o nosso cérebro. Ela vai voltar depois e vai lembrar ou não do que aconteceu, tá? Se ela está no hospital, eu preciso identificar e logo já entrar com medicação, tá bom? Então, para que eu possa, na verdade, entender, né, eu tenho que já fazer um acesso venoso com uma glicose 50% mais a tiamina, né? Sinais vitais, verificar com a glicemia, né? A gente coloca mais a glicemia, porque a glicemia não é um sinal vital ainda, mas espero que seja um dia, né? Mas tem que verificar. Exame neurológico, ou seja, nível de consciência, rigidez na nuca, sinais focais, né? Então você vai verificar como é que está a abertura ocular desse paciente, você vai fazer alguns exames, é um exame rápido, né? Você vai olhar já para esse paciente e perceber que tem algo diferente, né? História do uso de drogas ilícitas, né? Se alguém tiver dúvida, né? Drogas lícitas são as drogas que são autorizadas, né? Para serem medidas, e as ilícitas são as não autorizadas, né? Doença pregressa, o que ele pode vir trazer de doença, né? Hemorragia craniana, eletrólitos, função renal, gasometria, eletrocardiograma. Então, isso é uma conduta que a gente tem que fazer quando esse paciente apresenta uma crise convulsiva, nós temos que já entrar com medicamento, verificar sinais vitais, fazer uma conduta para que ele não tenha uma nova crise. A ideia realmente naquela crise é aplacar aquela crise e fazer com que ele não tenha uma nova crise, tá bom? Outras condutas também que eu preciso saber, triagem para tóxicos, né, para saber se esse paciente realmente ele não faz uso de drogas ilícitas, que ele pode não falar, dentre outras coisas que ele pode tomar que são tóxicos à saúde, né? Dosagem de drogas anticonvulsivantes, tomografia de crânio, ressonância, verificar também o líquido cefalorraquidiano, né?
o eletrocardiograma, encefalopatias, alterações epineiformes e estado de mal convulsivo, tá? Gente, a minha língua tá enrolando um pouco, porque eu sou um pouquinho de dor de garganta, né? Então, quando eu falo, eu acabo dando uma enrolada, tá bom? Em algumas palavras, tá bom? Vocês me desculpem, tá? Aqui tem outra questão de outros tratamentos, por exemplo, são os benzodiazepínicos de ação rápida, né? Então, aqui eu tenho o diazepam, por exemplo, em adultos, a quantidade, mas lembrando sempre que, mesmo a gente colocando aqui a questão dos medicamentos, nós temos mais ou menos que em adulto é de 10 a 20 miligramas intravenoso, de criança 0,2, 0,3 por quilo, né? Nós sabemos que essa conduta é uma conduta médica, né? Então a gente coloca aqui, mas não é porque ela está apresentando convulsão que eu vou fazer um diazepam e colocar na veia do paciente, tá bom? Eu preciso aguardar a conduta médica, a não ser que isso seja algum protocolo do hospital, mas mesmo assim nós estamos infringindo se fizer sem a prescrição médica, tá bom? Aqui mais uma vez o midazolam, tá falando que é de ação rápida, ação lenta. Então, aqui a gente está falando um pouquinho sobre o tratamento, né, o risco de recorrência, na verdade. Então, eu tenho que avaliar algumas questões para que esse paciente não corra um novo risco. Então, saber se é de causa neurológica, se o eletroencefalograma está alterado, se a imagem, né, a imagem que eu falo é a visão do paciente e também uma opção dele, tá bom? A imagem desculpa, viu, gente? Não é a visão do paciente, é a imagem, tá? A imagem que é realizada nos exames se tem alteração neurológica, tá bom? Então, aqui são algumas drogas de ação rápida, né, para manutenção, fenitoína e fenobarbital, e dentre outros medicamentos. Eu também posso fazer a idantalização de uso endovenoso. Nesse medicamento, eu tenho que prestar bastante atenção, porque quando o médico fala, vamos fazer idantal, ele tem que ser diluído em soro fisiológico e nunca em soro glicosado, tá? Porque isso precipita o medicamento, tá? Ele não vai fazer o efeito desejado, e mesmo assim, ainda quando você coloca o idantal dentro do soro glicosado, ele fica aparecendo, ele fica cheio de cristais, tá? Então não dá para utilizar. Eu preciso jogar ele fora. Então, isso é universal, então vai fazer idantal em soro. Pode ser utilizado também o fenobarbital, tá? Esse medicamento, o paciente ele corre um risco de depressão respiratória. Então, esse paciente ele tem que estar monitorado e muitas vezes ele usa esse medicamento quando ele está entubado, inclusive, porque ele fica com desconforto muito grande respiratório, né? Porque o próprio medicamento ocasiona essa questão da depressão respiratória. Tem pessoas que não, e dependendo da quantidade também não, tá bom? Então, se ele ficar com oxigênio, com alguma outra máscara, né, de Venturi, alguma coisa assim, para poder realizar a oxigenação, ele pode trazer uma melhora em relação ao quadro respiratório dele, tá bem? E aqui eu vou falar um pouquinho do estado de mal epilético, o status epilépticos, né? Então, essa definição que eu vou falar agora é segundo a Liga Internacional contra a Epilepsia, né? Então, o que que é essa questão do estado de mal epilético, né? Ele é definido, então, como a crise ela dura mais do que 30 minutos sem recuperação da consciência, né? Então, ou seja, ela pode provocar dano no sistema nervoso central, tá? Então, ela acaba ficando, cada vez que ela acontece, ela fica mais difícil, ela fica recorrente e ela fica mais difícil de recuperar a questão de recuperar a consciência, né, de não ter perdas neurológicas. Então, cada vez que ela tem, ela perde um pouquinho de perda neurológica, levando aí a um agravo dessa doença, né? E o tratamento precoce vai até 5 minutos, né? Vamos colocar assim, começou esse paciente a convulsionar 5 minutos, então ele vai começar a ter ele pode ter um cuidado melhor, tá bom? E aí ele pode perder menos células neurológicas,
tá bom? Essa condição é uma condição que pode causar uma mortalidade de 10 a 15% dos casos, mas o tratamento tem que ser muito imediato, é uma emergência, tá bom? Depois eu vou falar um pouquinho da indução barbitúrica, que são os medicamentos utilizados, tá bom? Tiopental, vocês vão ouvir muito falar de tiopental, né? Os medicamentos que eu já falei ali para trás também eu vou ouvir falar bastante. Precisa monitorar com eletroencefalograma este paciente, né? Então, já está tendo um sistema nervoso central, então eletro... Eu devo ter falado em algum momento eletrocardiograma, viu, gente? Porque eu agora que eu ia falar eletrocardiograma, então monitorar com eletroencefalograma, tá bom? EEG, eletroencefalograma, tá bom? O midazolam com dose de ataque, o propofol para manutenção, tá bom? E aqui são o tempo da crise, os medicamentos que são mais utilizados, né? Então, de 10 a 30 minutos, Idantal, de 45 a 60 fenobarbital, né? Então, aqui, o que é feito e para onde vai, né? Então, assim, 45 a 60 minutos, fenobarbital, ele precisa de UTI, intubação orotraqueal, eletroencefalograma, tá bom? De 30 a 45, precisa aumentar a fenoteína, fazer uma tomografia de cânula, fazer a coleta do líquor, tá? Então, aqui são algumas orientações que são determinadas aí pela liga, mas que o hospital também vai ter a sua conduta em caso, tá? Aqui nós temos a questão da crise, né? Nós falamos de crise convulsiva e não convulsiva, né? Não convulsiva é a que não tem sinais de convulsão, ela vai ter só ela vai ter só o tônico-clônica, né? Que eu falei que é aquele enrijecimento muscular. E aí eu também tenho a convulsão parcial e a generalizada, tá? A parcial, por exemplo, a pessoa pode estar só convulsionando na ponta dos dedos, tá? Então você percebe que ela está, que confunde um pouco também, inclusive, com espasmos musculares, tá bom? Então, mais uma vez, eu falei que a gente vai precisar identificar a condição clínica do paciente, tá bom? Então, para saber se realmente é um espasmo, para saber se é uma convulsão, tá bom? E o tratamento é sempre uma emergência. Então, aqui coloca, né? Time is brain, que o tempo é cérebro, né? É, né? Algumas complicações aí neurológicas. Então, posso ter uma lesão hipóxico isquêmica, ou seja, falta de oxigênio, uma lesão induzida por crise, um edema cerebral com uma hipertensão intracraniana, uma trombose venosa central, né? Uma TVC, um AVCI, um AVCH, tá? Então, são tudo complicações que podem ocorrer em relação à convulsão, tá bom? Algumas complicações sistêmicas, então pico hipertensivo, hipotensão, insuficiência cardiocirculatória, choque cardiogênico, insuficiência respiratória, apneia, EAD, embolia, pneumonia, hipertermia, insuficiência renal aguda, tá? Da crise hipertensiva, é isso realmente que eu ia comentar. Se tiver dúvidas, me chamem, tá bom? Agora a gente vai passar um pouquinho para hidrocefalia. Então, hidro, o próprio nome diz, é de água, cefalia na cabeça, né? Região do cérebro. Então, existem aí dois tipos de hidrocefalia, existem alguns tratamentos, né? Então, o que que é essa hidrocefalia? Então, é o aumento do líquido cefalorraquidiano, né? Que surge, né? Quando tem um bloqueio parcial ou total do fluxo licórico, um aumento da produção desse líquido por alguma disfunção, né, do próprio paciente, ele tem uma disfunção, ou ele pode ter tido um trauma também, nós vamos ver as causas, né? Ou a dificuldade de reabsorção. Então, ocorre um aumento desse líquido na cabeça, no cérebro, tá? No espaço subaracnoide, a gente vai olhar mais para frente que tem um outro espaço também que ele pode ficar alojado, né? E com isso traz alguns problemas para o paciente, tá bom? Então, eu tenho aqui em relação às complicações, ele vai aumentar a questão dos meus ventrículos, né? E eu também aumento a pressão intracraniana, né? Então, na verdade, eu mantenho uma hipertensão intracraniana.
Imagina que quando a gente tem dor de cabeça, a gente sente que como a cabeça tivesse com uma pressão lá dentro muito grande, né? Porque quando estamos com dor de cabeça, chamada cefaleia, aumenta o fluxo sanguíneo. Quando aumenta o fluxo sanguíneo na região do cérebro, nós sentimos dor de cabeça latejante na maioria das vezes, né? Então, quando a pessoa tem a hidrocefalia, ela tem um aumento da pressão intracraniana, tá bom? Também tem um aumento dos ventrículos para poder acomodar a questão desse líquido, ele faz isso como meio de adaptação, tá bom? Então, nós temos alguns fatores, né? Da onde ela vem, quando a gente fala etiologia, da onde que ela vem? Da onde que vem, então, essa questão desse líquido? Então, pode ser congênita, algumas infecções intrauterinas, né, então na parte do parto, a mãe pode ter pego toxoplasmose, varíola, meningite, estafilococcus, sífilis, né? Ou uma obstrução pós-hemorrágica. Então, a pessoa teve um AVC-H, por exemplo, e ela tem obstrução de algum vaso, isso dificulta, né, a distribuição do LCR, e absorção também, e ela acaba tendo um aumento, né, da pressão intracraniana, tá bom? Podendo levar aí a hidrocefalia, tá bom? Então, no quadro clínico, eu vou observar um aumento rápido do perímetro cefálico, lembrando que o perímetro cefálico, quando eu vou verificar, eu vou pegar uma fita métrica e vou verificar esse perímetro. Eu vou pegar então da minha região occipital e vou trazer até a região frontal, tá bom? Então ele vai ficar um pouquinho na diagonal para poder medir esse perímetro cefálico, tá bom? Distensão das veias de couro cabeludo, a gente vai ver uma foto mais para frente, vocês vão ver que parece que né, a pele do cérebro, da cabeça mesmo, ela fica mais transparente, então a gente consegue observar essas veias, parece que a criança ou o adulto tem até mais veia do que a gente, porque a gente não enxerga a nossa. E a deles ficam bem visível, né? Porque a pele ocorre um estiramento. E no crânio a gente tem as suturas, né? Então, quando a gente olha para um crânio, ele tem algumas marcas, que são chamadas de suturas, e essas marcas, na verdade, elas não batem uma com a outra, o fechamento, né? Ideal. Então, ela tem divergência. O olhar do sol poente, a gente vai entender um pouquinho mais quando a gente olhar a foto da criança, que é um olhar que o escuro está mais aberto, porque a própria caixa craniana acaba puxando por conta do líquido, então o olho fica mais aberto e né, a pupila fica mais aberta e o olho fica um pouco mais para baixo, né? Sinais de hipertensão intracraniana, o desenvolvimento da criança, né, na maioria das vezes é adulto, ela é um pouquinho mais lento, né? E ela pode sim ser levada a ter crises convulsivas devido à questão de parar o fluxo sanguíneo, de um bloqueio do fluxo sanguíneo, tá? Então, a hidrocefalia comunicante ocorre o comprometimento da absorção no espaço subaracnoide, tá bom? Então, nós temos as 3 camadas aí do cérebro, né? Então, esse líquido, na verdade, ele é produzido a mais, porque nós temos a presença desse líquido no espaço subaracnoide. Só que ele é um pouquinho, como se fosse passado com um pincel, né? Numa folha de papel, vamos colocar assim, só para ele lubrificar. E quando a pessoa tem a questão do aumento desse LCR, ele fica muito grande e o organismo não dá tempo de absorver, o cérebro não absorve, então ocorre um aumento, tá bom? E aí tem a hidrocefalia não comunicante, ocorre uma obstrução do fluxo, tá? Então, na verdade, a pessoa tem um aumento do sistema ventricular, né, cerebral, e ele não, esse fluxo, ele não chega na cabeça. Ocorre um aumento dos ventrículos, tá bom? Porque ocorre a obstrução do fluxo e aí o sistema ventricular absorve. A gente vai ver um desenho mais para frente que a gente vai conseguir entender um pouquinho. Aí eu volto a falar aqui, tá bom? O diagnóstico é feito por tomografia computadorizada, ressonância magnética,
a gente vai verificar que tem um alargamento das suturas e fontanelas, então fica bem maior realmente, e a erosão dos olhos intracranianos, né? O tratamento em geral ele é cirúrgico, né? Então a gente tem que colocar uma derivação que tem a derivação interna e externa, a gente vai um pouquinho mais para frente também, que então aqui eu coloco em geral o tratamento é cirúrgico e consta da derivação do trânsito licórico para o espaço subaracnoide ou para o peritônio. As válvulas utilizadas no processo são unidirecionais. Aqui tem uma válvula para vocês olharem, a imagem está um pouco embaçada, mas esta é a imagem colocada, né, para poder fazer a sucção. A gente vai entender um pouquinho mais aqui quando a gente, mais para frente que dá para ver a criança com a válvula, tá bom? Então eu tenho aqui os meus shunts, né? É uma derivação que é colocada. Ele é um tubo plástico inserido dentro da pele, então ele cria uma nova saída para esse líquor. E a outra parte ele vai ficar normalmente no peritônio, tá? Para que esse líquido seja reabsorvido. Então é feito tudo internamente. A gente olha para a criança ou para o adulto, a gente não vê a presença desse dreno, tá? Dessa derivação, tá bom? Derivação ventricular interna ou externa, tá bom? A gente não consegue observar, tá? É, e esse, quando ele é interno, para os cuidados de enfermagem, a gente, na verdade, a gente não vê o dreno, né? Então, muitas crianças ficam com um botãozinho, tá bom? Na região do cérebro, para que esse botão possa verificar, né? Ligar na máquina e verificar a pressão intracraniana, tá? Que mais para frente também vai ter um desenho, tá bom? Então, aqui eu tenho um desenho, por exemplo, de uma criança que fez uma DVP, que é a derivação ventrículo peritoneal, tá? Então, ele coloca a ponta desse catéter no ventrículo cerebral, ele traz atrás da orelha e ele desemboca aqui no peritônio, tá? Ah, mas o que que acontece com esse líquido? Na região do peritônio, ele é realizado a absorção desses nutrientes e o que não for necessário, ele é excretado, tá bom? Então, esse é a questão da derivação ventrículo peritoneal, tá bem? E este outro desenho aqui, na verdade, ele é uma derivação ventrículo atrial, tá? Então, é colocado um dispositivo aqui, né? E ele vai cair no átrio cardíaco para poder fazer a absorção dos nutrientes, juntar com a corrente sanguínea, né? E realizar tudo que é de absorção e excreção em relação ao sangue, tá? Lembrando que aqui é o momento do líquido, o LCR ele faz bem, ele tem vários sais, né? Que nosso organismo necessita, tá? Então, por isso que esse líquido ele é reabsorvido. Então, no caso de derivação ventrículo peritoneal, né, que aqui é o D, deixa eu ver se eu consigo, DVP, né, peritoneal é esse daqui, tá? E esse daqui, na verdade, é o DVI, tá bom? Opa, DVA, DVA, pessoal, derivação ventricular atrial,
tá bom? Então, tem esses dois tipos de dispositivos, são dispositivos internos, né? Que é mais seguro. Então, se a pessoa tem uma questão de uma hidrocefalia importante, muitas vezes o médico opta por colocar o DVP ou DVA, tá bom? Aqui são a questão dos ventrículos, que nós comentamos onde são os ventrículos, a parte que ele encharca, né? Então, aqui é um ventrículo, né? Antes, né? E a questão aqui é o corte, né? Do ventrículo, da posição do cérebro, como ele se encontra. E aqui, na lateral, é a quantidade do LCR aumentado. Tá vendo essa parte mais amareladinha? É a parte do LCR aumentado, tá bom? Então, aqui estão os ventrículos, né? Que tá tudo em inglês, né? Mas são os ventrículos. E aqui tem uma quantidade de água, tá vendo? Aumentada em relação a esses ventrículos, tá bom? Então, não deveria ter. E tá ali só aparece na imagem, tá bom? Aqui é uma criança de 14 meses. Essa criança, ela foi uma até tem um vídeo dela na internet mostrando a cirurgia dela que foi realizada. Então, aqui ela tem 14 meses, ela não sai da cama, não pode pegar ela no colo, porque hoje ela deve sair porque ela fez a derivação, né? Então, ela deve estar bem melhor, eu não sei como ela está, mas ela tem aí questões neurológicas. Então, esse aqui é o olho que eu falei para vocês, ó, parece que a pupila ela sobe e o olho ele permanece no mesmo lugar, então fica sempre um olhar de uma pessoa assustada, né? Em relação aos cuidados de enfermagem, então eu vou fazer o controle dos sinais vitais, eu preciso medir o perímetro cefálico diariamente e registrar, fazer exame físico e neurológico diariamente, né? Então, tentar medir a questão de nível de consciência, abertura ocular, né? Manter a postura corporal anatômica, utilizando suporte para manter o decúbito, porque a cabeça vai pesar muito mais do que o corpo. Então, eu preciso colocar coxins, né, nesse paciente para que ele fique mais apoiado e não sinta dor, né? Observar a drenagem do LCR. A gente só vai conseguir observar essa drenagem se ele estiver com a questão da derivação externa, que a gente já vai falar um pouquinho dela, tá? Manter o decúbito lateral ou dorsal, atenção aí para os sinais vitais, né? Como alguns sinais como vômito em jato, hipertermia, irritabilidade, letargia, dor abdominal, a palpação, né? Então, na verdade, no caso de derivação externa, atenção para o nível do polo cefálico ou acima deste, tá bom? Então, aqui nós temos um monitor que eu falei para vocês que quando essa criança, que a gente tem que medir a PIC, né? Então, aqui é um monitor de PIC, de pressão intracraniana. Então, quando essa pessoa tem a questão da hidrocefalia, muitas vezes o médico ele põe um dispositivo, tá? Externo e ele para poder verificar o quanto que está a pressão intracraniana, tá? Então, é uma maquininha específica, onde tem um traçado no monitor, e isso é ligado ao paciente e fica mais ou menos no lóbulo, vê? No lóbulo da questão da ponta da orelha, tá bom? Então, o pique é a pressão encontrada no interior da caixa craniana, a pressão é exercida pelo líquido nas paredes dos ventrículos cerebrais. Quando essa pressão é alterada, significa que alguma coisa referente ao conteúdo intracraniano está errado, então, ou é absorção, ou é o bloqueio, então tem que ser feito exame para saber o que está acontecendo que não está tendo a absorção daquele líquido, tá bom? Então, a alteração desse volume automaticamente vai causar hipertensão, porque a caixa craniana ela não expande, ela não é uma musculatura, né? É um osso. Então, esse osso ele não consegue aumentar de tamanho. Então, os órgãos que estão ali dentro, automaticamente, ele acaba sendo comprimido, né, por esse líquido. Quando a pessoa tem hidrocefalia, normalmente ela já nasce com a hidrocefalia, a não ser que ela tenha um trauma, tá? E aí tem a questão da fontanela, né? Então, a fontanela não fecha devido ao líquido, ela acaba aumentando de tamanho e a pele vai tendo um estiramento, tá? Mas quando a pessoa tem a questão de ou algum acidente, alguma batida, e começa a aumentar a questão do líquido cefalorraquidiano, né?
Quando começa a aumentar, então aumenta essa pressão, porque tem muito líquido onde não pode estar. Então, o paciente ele acaba sentindo dor e aí ele pode colocar a questão de um dreno, né, de uma derivação. Eu cismei que é dreno, né? De uma derivação para poder eliminar. Neste caso, o médico ele não vai colocar, vai entrar com medicamentos, mas se vê que o líquido é bastante, está causando muito dano, ele pode entrar com uma derivação. Tá? Ele não vai entrar com uma derivação interna porque é de alguma forma momentânea. Esse paciente ele deve se recuperar ou não também, né? Mas ele coloca externo, tá bom? Então, várias doenças podem evoluir para aumento dessa pressão intracraniana. Então, a gente precisa utilizar o monitor, né? Que permite com que o catéter dentro do crânio, né, no espaço subdural, informe a medida, tá? Então, aqui nós temos a medida de adolescente é de 10 a 15, criança é de 3 a 7. Então, aqui a gente está falando um pouquinho do DVE, né? Que é a derivação ventricular externa. Então, na verdade, ele também é para retirada do líquor, só que ele fica ligado a uma máquina, né? Então, é um monitor, né? É uma máquina. Essa máquina ela não vai, não é de sucção nem nada. Na verdade, não é uma máquina, pessoal, é um coletor. Isso, agora melhorou, né? A palavra é um coletor desse líquido, a gente vai conseguir mensurar a quantidade que está sendo eliminada. E aí, na outra ponta desse DVE, que está na região cerebral, é ligado a um monitor intracraniano, que é o MPIC, tá? E aí ele vai conseguir verificar como que está essa pressão. Está aumentando, está diminuindo, qual a medida que tem que ser tomada, tá? Então, isso é muito utilizado em caso de TCE, tá bom? Então, é utilizado um DVE. É como se fosse um dreno, é um tipo de um dreno, mas é uma derivação ventrícula externa, tá bom? E a gente que faz os cuidados com esse DVE, tá? Procedimento estéreo, curativo, verificar, verificar o líquido drenado, tá bom? Esse paciente ele pode vir a sentir cefaleia, náusea, êmese, aumento da pressão arterial, capacidade mental reduzida, confusão mental, diplopia, as pupilas não reagentes, né? Respiração superficial, convulsões, perda de consciência e pode chegar ao coma. Bom, então aqui tem uma fotinho para vocês do DVE, né? Então o que que é? Tá vendo no lóbulo da orelha aqui, ó, é um sistema fechado de drenagem usando um procedimento neurocirúrgico. Então, na verdade, ele é colocado aqui e aqui é onde a máquina ela vai ficar, esse pedacinho aqui da máquina, ó, ele sobe e desce para ficar na altura do paciente. Esse paciente tem que ficar numa angulatura de 35 graus, de 35 a 40 graus no máximo, tá bem? Ó, a região apoiando o tronco com a região occipital e aqui vai ficar reto, onde vai ficar a questão do monitor, tá bom? Mais uma vez olhando aqui, ó, do lóbulo da orelha, onde que vai ficar, tá? A máquina. E aqui é o DVE propriamente dito, tá vendo? Na região que vai dar acesso aí ao subaracnoide. Então, esse aqui é todo aqui é todo um mecanismo que dá para a gente ver que tem aqui a questão da máquina, ó, dá para ver aqui, ó, aqui e aqui é o líquido que está saindo, tá? Então, eu tenho é um sistema fechado, não é um coletor simples, é um sistema fechado para a coleta desse líquido, tá bom? Eu tenho aqui a avaliação, então, o valor normal de 5 a 15, né, que vai ter a pressão, vai ter o resultado, vai ter um traçado, e aqui vai ter a quantidade de milímetros de hidrogênio que a minha máquina vai me dar. Então, se eu estou com um milímetro de hidrogênio de 30, né, então eu sei que eu estou com uma pressão intracraniana muito elevada, tá? Então, vai ter que comunicar o médico para tentar ver uma melhor conduta, tá? Em relação à avaliação, ele vai ter uma falência vasomotora da microcirculação. Então, na verdade, no traçado, quando eu falo traçado, é aquele slide anterior que tem um traçado do monitor, né? Então, ele vai apresentar ondas de pressão. Então, ele não vai apresentar
eu vou ver se eu acho um vídeo sobre essa avaliação, tá bom? Porque realmente fica difícil falar sem um monitor presente. Mas ele tem um traçado que ele tem que seguir em relação à pressão, e quando ele está alterado, essas ondas que vai estar identificado na lateral do monitor, elas ficam alteradas, tá bom? A ciência de enfermagem, lembrar que o líquido é claro e ceroso, o transdutor que decodifica o valor da PIC deve permanecer no nível do meato auricular, que foi o transdutor, é aquela pecinha mais verdinha e branca que nós vimos anteriormente. O catéter de PIC é confeccionado por fibra ótica, então ele não pode ser gravado, tá bom? Gravado não, ele não pode ser dobrado, tá bom? O equipo tem que permanecer bem conectado com o catéter, tá? E deve-se manter uma fixação secundária para evitar tração, ou seja, é, você fixa, por exemplo, no transdutor, né? E ainda assim fixa em algum outro lugar. Você faz uma segunda fixação para evitar que, por algum motivo, puxe, para evitar realmente essa tração, né? Puxar essa derivação por algum motivo. Então, para me certificar de cuidados, eu fixo essa derivação duas vezes, tá bom? O curativo deve manter-se limpo, a cabeça posicionada de modo que não fique sobre a cirurgia. Preciso monitorar a PIC, né? Se o paciente estiver estressado, é, sentir muita dor, tudo isso vai ter um aumento da PIC desse paciente. Então, eu também preciso eu preciso estar atento também a esses cuidados, né? A avaliação neurológica, tá? Avaliar os sinais vitais, também avaliar a saturação e o CO2. Então, a máquina também faz a leitura, né, da quantidade de CO2 que está sendo extraído, o monitor cardíaco, tá bom? Vias aéreas e ventilação, avaliar a frequência, ritmo, padrão respiratório, presença de cianose, né? Ausculta torácica, oximetria de pulso, tá? Gasometria. Na gasometria eu também consigo saber, ter muitas informações, então provavelmente o paciente que está fazendo a derivação, ele vai ter uma rotina de colher a gasometria, tá? Então, eu comentei, ó, a cabeça elevada a 30 graus, né? Alguns médicos, dependendo do paciente, pedem para chegar no máximo até 40 graus e alinhado ao corpo para facilitar a drenagem. Esse paciente não pode fazer esforço físico, então tem que tomar bastante cuidado se ele começar a apresentar sintomas gripais, se ele estiver com algum tipo de constipação, né? Orientar que ele não pode se movimentar, se ele estiver acordado, né? Se movimentar bruscamente, porque tudo isso altera a pressão intracraniana. Por isso que muitas vezes o paciente ele sofre um TCE e o médico coloca ele em sedação. Não, então ceda ele entuba, porque sofreu um TCE. Então, às vezes, não significa que esse paciente está em estado extremamente grave, mas é porque ele está com uma pressão intracraniana muito aumentada e ela precisa baixar logo, porque conforme mais tempo fica aumentado, diminui a circulação e a absorção. E esse paciente tem perdas cerebrais, tem perdas neurológicas. Então, quanto mais ele ficar agitado, com dor, se movimentar, a gente agrava o estado do paciente. Então, o que que o médico faz? Coloca ele em coma induzido, tá? Então, faz medicação, coloca ele em coma induzido, para que o cérebro dele, naquele momento, desinche, vamos colocar assim, e que absorva a quantidade de água depois de um TCE. Então, é muito comum, teve um TCE grave, UTI, intubação, tá? Para controlar o aumento da PIC, tá bom? Reconhecer os sinais sugestivos de infecção, principalmente no local da inserção, né? Precisamos fazer a questão da eliminação urinária, da eliminação intestinal, lesões por pressão, né? Prevenir e drenagem ventricular, conhecer o nível adequado da derivação para a manutenção do sistema de drenagem, né? Então, técnica séptica manuseio, então a gente vai estar naquela máquina que nós mostramos anteriormente, e ali eu preciso conhecer o nível adequado. Então, assim, ele pode drenar
e tem que estar no máximo apresentando 15 milímetros de hidrogênio e pode drenar nesse período pelo quadro do paciente até 5 ml por hora. Então, tudo isso eu vou precisar avaliar para para poder ter o quadro clínico deste paciente, tá bom? Para melhora dele. Isso aí são observações que a enfermagem faz e depois de todo esse cuidado, colocar esse paciente num fazer a anotação de enfermagem desse paciente, tá bom, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro, mas se não ficou, eu estou aqui, né? Qualquer dúvida que surgir, pode me fazer perguntas pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Muito obrigada, excelente dia para vocês.